Segunda-feira também é dia de entender as previsões do Boletim Focus, relatório organizado pelo Banco Central a partir das expectativas do mercado para a economia brasileira. Esse documento é divulgado toda segunda-feira e não há novidade no dólar nem na taxa Selic há 16 e há 21 semanas, respectivamente. Já as projeções do PIB e da inflação, professor, essas têm mudado. Explica para a gente como e por quê. Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito fácil entender o que está acontecendo e o que está passando na mente do mercado nesse momento. O mercado não ficou satisfeito com as taxas de inflação, especificamente do IPCA, tanto do IPCA 15 quanto do IPCA cheio, né, justamente de setembro, que não, e outubro agora, perdão, que não eram exatamente o que o mercado esperava. Então, 0,16 foi acima do esperado, tirou o país da deflação, como estava se vendo nos últimos 3 meses, e agora, com o IPCA cheio, o que nós vimos de 0,59, o mercado, então, desanimou de vez, e isso já se reflete aqui, Paulo, na expectativa para o IPCA desse ano, que estava nessa casa aí, nessa grandeza de 5,6, e agora subiu para 5,8, chegando quase a 6%. Então, o mercado realmente perdeu o otimismo no que tange à questão da inflação. Por outro lado, em relação ao PIB, o mercado continua, sim, muito otimista. O crescimento foi discreto da expectativa da semana passada para isso, apenas um aumento de 0,01, um centésimo. Mas, se a gente olhar a trajetória ao longo do ano, ela está bastante positiva e estamos chegando a quase 2,8%, que é a expectativa do Fundo Monetário Internacional para o crescimento da economia brasileira para esse ano. E é interessante, Paulo, porque também nós tivemos divulgado hoje justamente o crescimento do PIB de acordo com o Banco Central. O Banco Central fez a sua própria expectativa e ele já viu uma alta no mês de setembro de 0,05. Parece pouco, mas se a gente pensar em termos de tendência, é muita coisa, porque a gente não pode esquecer que o PIB cresceu ao longo desse ano, alguma coisa está se calculando entre 2,5% e 3%, a gente vai ter esse número com mais certeza mais para frente, mas se a gente considerar o crescimento em setembro relacionado com, vamos dizer assim, o ano todo, nós temos um crescimento de quase 3%, 2,93%, de acordo com o IPCBR, né, IPCBR do Banco Central. Ora, 2,93% está muito próximo da expectativa do mercado e do Fundo Monetário, que é 2,8%, ou seja, está havendo uma convergência que provavelmente o crescimento do PIB para esse ano deve ficar, se não chegar a 3%, próximo a isso, em torno de 2,8%, 2,9%. Esse é o consenso do momento. Agora, me chama a atenção, professor, essa variação nos meses aí medidos pelo IBCBR, esse índice aí do Banco Central que o senhor falava. Houve retração de 1,3%, depois alta, depois baixa, variando aí nos meses. Isso é comum? Não, veja bem, o que acontece? Existe o que a gente chama em economia de sazonalidade. Então, alguns meses têm uma característica de crescimento maior. Por exemplo, o mês de julho, Paulo, é um mês interessante porque é um mês associado com férias. Então, nós tivemos um crescimento muito grande da hotelaria, serviços prestados à família, viagens, passagens aéreas, mesmo transporte de mercadoria cresceu muito. E prova disso é que o PIB do setor de serviços cresceu 0,9%, quer dizer, quase 1% em apenas um mês, no mês de setembro, que é justamente, como nós sabemos, que o setor de serviços é quem tem puxado o crescimento econômico esse ano. Que, professor, aguarda um pouquinho que a gente volta a conversar em instantes.